Olá, sou a Aline Claudino. Nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Antes do Amém. Sempre vai ter um Deus trabalhando. E hoje eu quero falar uma mensagem para você. Uma mensagem sobre renúncia. E vou fazer primeiramente uma pergunta. O que Deus está pedindo para você? O que Deus está pedindo para você renunciar? Porque é tão fácil a gente vir cá e falar de bênçãos e falar de coisa, mas quando fala de renúncia, dói tanto. Você já reparou quando você vê alguém praticando algo comum, normal, mas quando você vai fazer, o Espírito Santo fala: não, você não. Não é porque você é melhor que o outro. É porque Deus sabe o propósito que Ele tem na tua vida. Ele sabe qual é a área que Ele vai trabalhar. Quando Ele pede essa renúncia em certas coisas, em certas áreas da sua vida, é porque Ele vai trabalhar nessa área, sabe? Quando você acha que é normal para os outros, tem hora que você fala assim: Deus, por que eu? Que renunciar a algo que a gente tanto almeja é muito doloroso. Essa semana Deus me fez refletir sobre isso, sabe? Sobre não ser todo mundo. Coisas simples Deus pediu. Mas a gente tem que viver a obediência de Deus, sabe? A gente fala que tá disponível. Eu quero viver o teu chamado. Mas de trás desse chamado, desse disponível, tem uma palavrinha que dói no coração humano: renúncia. Renúncia. E renunciar dói. Só porque Deus te pede para renunciar a coisas, não é para te machucar. Dói na gente porque nós somos mimados demais. A gente quer receber de Deus, mas não quer dar nada em troca para Deus. A gente quer ver em mim, tudo para mim, mas nada para Deus. E quando Ele chega a falar com você e te pede algo para renunciar, você sente, você começa a retrucar, sabe? É doloroso demais, eu não vou mentir para você. Mas quando a gente percebe que obedecer a Deus é a melhor coisa, mesmo que nos doa, sabe? Eu sempre falo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo que ela vai te doer, mesmo, ela vai continuar sendo boa, perfeita e agradável. Essa semana eu refleti muito, 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 gente, muito sobre a renúncia. O que Deus estava me pedindo para renunciar. O que Deus quer que eu renuncie mais. O que é Deus? Sabe?
Essa semana eu fiz uma pergunta para Deus: como eu vou fazer isso? Como, Deus? Hoje tá sendo difícil, porque essa palavra foi entre eu e Deus essa semana, sobre renunciar o que estava me afastando da presença de Deus. Renunciar coisas simples, mas renunciar para viver a presença de Deus, para viver o chamado, para viver o centro da vontade de Deus. Porque a gente fala que quer. Eu, pelo menos nas minhas orações, irmãos, eu falo assim que eu quero refletir o Senhor. Mas para me refletir o Senhor, eu tenho que aprender a renunciar o meu eu, as minhas vontades, as minhas pirraças. Para me refletir o Senhor, eu tenho que ser capaz de falar: faça a tua vontade, Pai. Como Ele falou, que seja feita a tua vontade, Pai. A gente viu que ele estava em sofrimento, porque o próprio suor dele veio em sangue. Mas em nenhum momento, quando Deus falou assim, pediu a vida, né, dele, ele ser o Cordeiro de Deus, né, o Cordeiro para salvar nós, ainda pecador. Ele podia ter renunciado ali, mas ele falou: faça a tua vontade, Pai. Tava doendo nele, mas ele carregou todos os nossos pecados. E hoje você não é capaz de renunciar a nada que ele te pede. Se ele deu o seu único filho e o filho aceitou morrer por você, e você não é capaz de renunciar a nada. Nada. E eu peguei pensando, sabe, essa semana nisso. A gente quer tanta coisa, mas na hora que é a nossa vez de entregar algo para Deus, é doloroso. Porque é fácil a gente entregar algo que a gente não quer. É fácil a gente entregar algo que a gente não tem amor. Mas quando Deus te pede, e Ele vai te pedir para você renunciar lugares, pessoas, ministérios, serviço, emprego, renunciar às suas vontades, faculdades, às suas vontades. Porque as vontades de Deus, lembra? Ela é boa, perfeita e agradável. E a de ser humano aparenta ser boa, mas não, é ilusão, porque a de Deus sempre é melhor. E Ele te pediu para te entregar algo, você entregar algo. Você já pensou desse jeito? Quando alguém tá fazendo alguma coisa, você fala: Deus, mas quando eu tô fazendo ali, essa mesma coisa, o Espírito Santo te fala: você não. É porque Deus trata cada pessoa diferente, porque cada pessoa tem propósito diferente. Não é que o irmão vive em pecado, é você. Quando você foi pro seu secreto e falou assim: Deus, eu tô disponível, eu quero ser usado, eu quero ser diferente, quero refletir o Senhor. Eu quero ter o brilho, né, que a gente fala. Quero que as pessoas me vejam eu diferente. Mas para isso tem que ter a renúncia. E você tá disposto a renunciar
Da mesma forma que você orou, falou que estava disponível para fazer o chamado de Deus. Dói, né? E eu meditando essa semana, Deus me levou a Abraão. E Abraão falou muito em meu coração. Muito mesmo. Mas antes de eu falar sobre Abraão, eu quero falar sobre a diferença do mundo. Quando o mundo te fala para você, guarda, segura, é seu. É seu serviço, é sua casa, é seu ministério, é seu. É suas vontades, seus gostos, suas formas de falar, sua forma de vestir, sua forma de agir. É seu. Segura pra você. Você é o único. Isso é o mundo, né? É uma imagem que o mundo quer nos colocar. É meu, é só meu. Segura pra você, é seu. Isso é a lógica do mundo. Mas Jesus vem e fala, entrega. Como eu me entreguei na cruz. Entrega. Você viu a diferença? O mundo fala, segura. E Deus fala, entrega. E outra diferença tão grande. O mundo fala, pensa só em você. Você é o centro das suas vontades. E Jesus fala, não, a vontade é minha. Eu sou o centro da vontade daquele que eu chamei, daqueles que eu chamei. Então, nós temos que viver na contramão do mundo. Se Deus, Jesus fala, entrega, e eu sou o centro da vontade, quando Ele te pedir para renunciar, você tem que lembrar disso. Mesmo que seja aquilo que você trabalhou anos para conseguir, aquilo que você projetou anos. Doloroso, né? Por isso que muitas pessoas não gostam de falar sobre renúncia. Porque renunciar vai quebrar teu ego. A sua armadura de eu. E Deus tá falando, entrega, entrega, entrega. É minhas vontades, Deus, não é minha vontade. Mas é minha, eu tô no centro. Não, Deus tá falando, eu sou o centro de tudo da tua vida. Essa palavra falou muito. E Deus me levou lá em Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa de ter Isaac. E ele recebeu essa promessa. A gente vê na passagem. E ele viu ele recebeu essa promessa, né? E a gente vê que Isaac cresceu, a promessa cresceu. Mas nesse período dele crescer, Abraão viu seus primeiros passos. Abraão viu o que Isaac estava fazendo ali no seu, né? Humano, a gente entende que ele viu o filho dele crescer, ele teve esse contato. Ele viu que a promessa de Deus era verdadeira. Ele o amava. Era a promessa divina de Deus. Mas um certo dia Deus fala a Abraão, isso dói, pega seu único filho, aquele que o ama, que você ama, e oferece a mim. Pegue seu único filho e oferece a mim. E Abraão pegou Isaac, sem nem questionar. Aquela promessa que eles teve que esperar anos para cumprir, ver crescer. Ele teve que pegar naquele momento
subir no monte e oferecer a Deus. E ele fez, sem nem questionar. Só que quando Deus percebe que a gente obedece naquilo que ele nos pede, ele oferece um alívio lá na frente. Quando o Abraão estava quase a cumprir o que Deus planejou, mesmo que aquilo ia doer o coração dele, Deus preparou um cordeiro e livrou-se Isaac. A minha pergunta era: Deus queria Isaac ou estava trabalhando com Abraão? Eu fiz essa pergunta. E o Espírito Santo me conduziu. Deus estava trabalhando o coração de Abraão, a ponto para ver até quanto ele é capaz de obedecer a Deus. Se Isaac estava tomando o lugar de Deus na vida de Abraão. Não estava. E Deus me fez refletir muito essa semana. Será que as minhas bênçãos que eu te dei, você é capaz de colocar ela no altar novamente? As bênçãos que eu te proporcionei, você é capaz de colocar no altar se eu pedir? Dói, né? Será que essa bênção não está tomando o meu lugar na tua vida? Te afastando da minha presença, Deus está falando. Renuncia. Coloca no altar novamente. Porque é lá no altar que eu vou te dar o alívio como dei para Abraão. Só que eu vou te pedir o que você mais o ama. Tu é capaz. Porque o que você mais o ama está no lugar de Deus, não pode ficar. Nosso Deus é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe a quarta trindade que a gente colocamos. E o nosso Deus não vai dividir lugar com nenhum. Ele é um Deus santo, ele não vai dividir esse lugar. Na tua vida, não. Por isso que para alguns é muito fácil fazer, mas para você não. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Eu tenho um propósito diferente para você. Lembra de Sansão? Ele não podia fazer muitas coisas. Uma delas era cortar cabelo, mas se fosse ler dentro da Bíblia eram outras coisas. Ele foi separado para isso. Quando Davi podia fazer. Quando Isaías podia fazer. Como Daniel podia fazer. Mas Sansão não. Quando ele começou a desobedecer, a gente sabe da história. Quando ele caiu em tentação, não quis mais entregar para Deus o que Deus pediu. Não, mas foi a Dalila que cortou o cabelo, mas se ele não tivesse se deixado seduzir, né, pela Dalila, se ele tivesse andado na direção certa, nada disso tinha acontecido. Mas não quero falar nesse ponto hoje, não. Quero falar antes dele chegar nesse ponto. Que é quando ele, desde criança, o pai e a mãe dele, viu que ele era chamado diferente. Viu que ele tinha que renunciar a muitas coisas para viver o chamado dele. E Abraão entregou o que ele mais amava. Hoje talvez eu estou falando do seu ministério, eu te dei um ministério, mas será que o ministério não está no lugar meu? Não está te afastando de mim?
te dê casas, um emprego bom. Será que a bênção que Deus deu para você não está te afastando de Deus? E se Deus te pedir, você é capaz de colocar no altar novamente? Porque dói, né? É tudo que você pediu, tudo que você almejou. Deus está te pedindo para você colocar na mesa novamente, no altar novamente. Interessante que Deus me fez lembrar de Pedro, naquela pesca maravilhosa. Antes ele não tinha pescado nada, aí depois ele pescou muito e logo Jesus falou assim: larga tudo, Pedro, e me segue. E Pedro largou sem questionar, sem perguntar o para quê, o porquê. Simplesmente seguiu Jesus. E interessante que ele não olhou para trás. Pedro tinha domínio ali. Pedro era pescador. Pedro sabia o que fazia. E era um lugar estável para ele. E Deus pediu essa estabilidade para ele. Esse domínio dele. Porque tem muitas vezes a gente quer viver o extraordinário de Deus. Até assim espiritualmente, o chamado. E Deus está pedindo você renunciar a algumas coisas e você não renuncia. Para você viver o extraordinário. Deus está mandando você largar as redes e o seguir. Se Deus chegar perto de você e fala, larga tudo e me segue. Você faz igual Pedro? Vai sem questionar. Porque Pedro não sabia que ele ia se tornar um apóstolo lá na frente. Pai da igreja. Pedro não sabia ali. Ele simplesmente largou o que ele dominava e seguiu Jesus. Renunciou o que ele dominava. A estabilidade dele para seguir Jesus. E se Jesus falar assim, abandona o seu conforto para me seguir. Abandona a sua estabilidade, as suas redes para me seguir. Essa amizade que o Espírito Santo já falou para você que não é para continuar. Não permaneça nesse lugar, não senta nessas mesas, não tenha essa amizade. Não permaneça em lugares que eu não te mandei, renuncie a lugares e mesas para viver o extraordinário do teu chamado. Renunciar dói, mas todo chamado tem a renúncia, e toda renúncia tem um grande chamado. E obedecer é essencial. Lembra, quando o mundo pede para você guardar, Deus pede para você entregar. Quando o mundo fala, viva as suas vontades, Deus fala, viva a minha, porque ela é boa, perfeita e agradável. Não coloque nada, nem as bênçãos que o próprio Deus te deu, no lugar dele. Se Deus pedir para renunciar, mesmo que doa, obedeça. Dói, 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 dói. Dói demais. Mas ele não faz isso para nos machucar. Põe isso na sua cabeça. Ele não faz nenhum momento desses para nos machucar. Feche seus olhos. Vou orar por você. Amém? Senhor, neste momento, Senhor, eu não sei, Senhor, a pessoa que está aí do lado, Senhor. Eu não sei o que o Senhor pediu, Pai, para elas entregar no altar novamente. Para elas entregar novamente, Senhor. Renunciar aquilo que está te afastando delas, Pai. Papai, eu não sei, Senhor, o secreto que ela tem contigo, Pai. Papai, mas eu estou aqui, Senhor, renova as forças dela, Pai. Papai, que elas venham entender que para renunciar, Pai, precisa de obediência. Que elas venham entender que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Senhor, vai de encontro delas agora, Pai. Coloca as tuas mãos, Pai. Papai, consola também, Pai, pessoas que precisam ser consoladas neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Lembra, renunciar. Obedeça a Deus. Porque para você viver um amém, você vai ter que ver uma renúncia. Vai ter que viver algumas crises, né, que a gente fala. Porque o próprio Deus fala, tenha bom ânimo. Eu venci, vocês também vencerão. Renuncia como eu renunciei a minha vida por vocês. Quando eu te pedi, renuncia.
Porque sempre antes do amém vai ter um Deus trabalhando pela tua causa. Muito obrigada. Por mais uma vez, nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Se essa palavra tocou o teu coração, compartilhe, curte, inscreva aqui no canal, para nós seguir falando da palavra do Senhor.